Meu nome é Juliana. Eu sou o Caleb. Do blog Explorador. Para mais um dia de... Feds. Mano, não tá aqui do lado. Ah, mas não dá pra ver, será? Não dá. Eu coloco ela aqui, né? Só se comportar. O vídeo de hoje é um pouco diferente. A gente pensamos num modo de apresentar ou indicar um autor que a gente gosta e que não está entre dos mais populares do universo, mas que é um pouco que a gente leu e falou, putz, isso aqui é legal, assim, quero ler mais esse cara, quero conhecer esse cara, ou, no caso, essa pessoa, essa mulher. É um pouco disso, assim, bem simples, com 2 indicações, uma minha e uma da Ju, de autores que a gente acha que vocês, se vocês não conhecem... Se vocês ainda não conhecem, vale a pena seria legal conhecer. Exato. Hoje eu escolhi uma autora, que é a Lionel Shriver, né? O primeiro livro que eu li justamente é o Precisamos Falar sobre Kevin, e é o livro que eu recomendo que as pessoas leiam com ênfase, com muito, enfim, afinco. É um livro que eu gosto muito, eu acho maravilhoso, enfim, né? Muito corajoso. Ele é um dos livros mais corajosos que eu já li, assim. A Lionel tem essa característica, né? A Lionel é americana, ela parece inglesa, né? Mas ela é americana. Assim, parece inglesa no sentido de das escolhas, não, mas né? olha que engraçado. O nome dela, na verdade, ela é Margaret Ann. É muito americano. Muito americano, né? E aí, quando ela tinha, sei lá, seus 16 anos, mais ou menos, ela conseguiu mudar o nome dela, né? Mudar nos documentos pra Lionel, né? Bom nome. Enfim, acho que, assim, com esse nome parece que ela é uma coisa meio aquelas famílias meio tradicionais, né? Margaret Ann. Total. E, enfim. E a Lionel, ela é uma autora, então, norte-americana, de seus 50 anos, mais ou menos. E que todo o livro dela aborda um tema muito delicado e que ela não tem medo de dar as opiniões dela, ou então de apontar o que tem de errado ou o que tem de certo naquilo, né? Então os livros dela normalmente são muito corajosos e muito, sabe, dá um negócio assim quando você lê, sabe? Ela toca na ferida, não contente com tocar na ferida, ela dá... Ela faz Exato, ela dá uma rodadinha lá dentro. Ela tem muito uma questão de uma dúvida dela, né? Assim, Sim. de problemas que ela vê, de questões que ela quer aproximar, né? Ela quer mergulhar nisso. Exato. Então, por exemplo, o último livro dela, né, O Grande Irmão, que esse eu ainda não li. Isso, tenho vontade de ler. O irmão dela era obeso, né, e morreu por saúde decadente. Por complicações, né, da obesidade e tal. A Lionel, ela é americana, como eu já disse, mas mora na Inglaterra. E o irmão dela, né, vivia nos Estados Unidos e morreu por complicações, né, da obesidade, enfim, uma série de doenças que decorreram disso, né, obesidade mórbida, aquela coisa toda. E, enfim, a partir da morte do irmão dela, começaram a vir questionamentos sobre essa cultura de como eu posso dizer? Da má alimentação. Da má alimentação, do sedentarismo, né? Que tem toda aquela coisa, né? Não é todo gordo que é doente, mas também, sabe... Enfim, é bem delicado também. É uma questão delicada e ela aborda justamente tudo isso. Precisamos falar sobre Kevin. A Lionel, ela trata de um assunto muito comum nos Estados Unidos e muito delicado, né? Que acontece com muita frequência lá, que são esses jovens que entram nas escolas, nas universidades, atirando, né? Jovens com armas e matam os colegas de classe, enfim. Não tô conseguindo... Quando é uma coisa que eu gosto muito, fico... Eu sei, mas pode falar isso também. Aí nesse livro ela fala a visão da mãe, né? A mãe que fica, né? Os filhos ou vão presos ou morrem. E aí a mãe, como é que ela leva depois de saber que o filho dela, enfim, fez uma barbaridade daquelas? Eu acho essa visão... Exato. E a Eva, a personagem, né? A personagem da Eva. Acho que o mais impressionante do Precisamos Falar sobre Kevin
É como ela retrata a maternidade no De geral. uma outra forma, exatamente. Ela lógico, a gente tá falando de uma coisa terrível, né, gente? A gente não é exatamente, mas assim, ela trata de questões assim absurdas dentro disso, né? Exato. São cartas, né, ao Franklin, que era o marido dela, né? Enfim, O livro é todo epistolar. Exato, né? é todo epistolar, fala, né, sobre o começo, vai desde o começo do relacionamento dela com o Franklin até o momento que eles vão morar juntos, em que ele insiste pra ela ter filhos, ela não quer ter filhos. E o problema é que a maternidade, assim, os questionamentos sobre a maternidade que ela tem, que são totalmente naturais. Essa história de que toda mulher nasceu pra ser mãe, que é a grande babaquice do universo. E ela vai e fala, não, eu não queria ser mãe, eu fui obrigada a ser mãe, foi uma pressão. E aí, a partir disso, ser mãe não foi a coisa mais legal do universo e não me completou. E isso é de uma coragem de uma pessoa, por mais que não seja, tipo, ela, né? Mas de dar por isso na boca de uma personagem, assim, isso me deixou, assim, muito impressionada, assim. Então, além disso, sabe, além de ter essa visão de como é que ficam as mães dessas pessoas que, enfim, cometem chacinas, cometem esse tipo de atentado, também tem essas questões anteriores mesmo, né? Da maternidade, questões femininas mesmo, questões de como ser mulher na sociedade. Ela era uma mulher super bem sucedida, e aí de repente as coisas começam a dar errado, e enfim, é muito incrível, assim, é um livro que a cabeça explode muitas vezes, assim. Então eu acho que é um livro que a leitura é mais do que recomendada, quem ainda não leu. E depois de outros livros dela, né? O outro que eu gostei muito foi o Dupla Falta, que é a história de um casal que, enfim, eles jogam tênis, né? Eles se conhecem nesse mundo de campeonatos de tênis, e aí tem toda a coisa que ao mesmo tempo que é um casal e, enfim, se ama, tem essa coisa da competição muito forte entre eles e como isso pode ser destrutivo, assim, é muito, muito legal. E os diálogos são inteligentíssimos, assim, é maravilhoso. Assim que a gente lê O Grande Irmão, a gente volta. Né? O autor que eu vou indicar hoje é um espanhol chamado Javier Cercas. Eu tô com 3 livros dele aqui. Show off. A Velocidade da Luz, As Leis da Fronteira e Os Soldados de Salamina. O Cercas, como eu falei, é um autor espanhol. Ele já tem alguns livros aqui, ele está sendo lançado agora pela editora, pela Globo, né, pela Biblioteca Azul. Eu já li 2 livros dele, As Leis da Fronteira e A Velocidade da Luz, e estou morrendo de vontade de ler O Soldado de Salamina, que eu acho que é o livro mais famoso, é o livro que meio que deu um boom nele, né, que impulsionou. Foi. Deu prêmio, aquela coisa toda. A primeira vez que a gente viu o Javier Cercas foi na Flip, a gente viu numa mesa onde retratava muito essa questão dos livros, da história e a ficção em cima dele. Eu estou indicando ele hoje porque eu tenho a impressão de que ele não é tão lido quanto ele poderia ser lido. O livro que eu indicaria é A Velocidade da Luz. O Cercas tem uma coisa de autoficção que a gente viu, a gente está não em moda, mas a gente viu muito, que no Soldado de Salamina ele retrata a história dentro da Guerra Civil Espanhola, o relato de um soldado que escapa de um atentado, de um fuzilamento, e é como se ele estivesse contando a história. Então, só que aí tem um livro que o próprio Cercas escreveu, então ele é o personagem do livro dele. E entre os personagens que aparece até o Bolanho, né? Ele é muito amigo do Bolanho, e tem muito essa coisa que tem nos livros do Bolanho também, do Bolanho, do Vila Matas, essa coisa do meio que a realidade se misturando com a ficção. Só uma coisa, essa capa aqui é diferente porque esse daqui é daquela coleção da Folha, né? Ele saiu naquela coleção da Folha, exato, de literatura ibero-americana. Mas já tem da Globo. O A Velocidade da Luz, ele vai contar a história de um cara que depois de escrever Os Soldados de Salamina e fazer um sucesso absurdo, o Javier Cercas, ele tá meio entediado com ele mesmo, tá meio parado. Em algum momento ele tem contato com um cara, que é um cara chamado Rodney, que é um cara que lutou na Guerra do Vietnã. E esse cara é meio sombrio, esse cara é bizarro, é um dos personagens mais estranhos que eu já vi dentro da ficção, e ele vai meio que tentar entrelaçar essas duas coisas.
O Cercas tem uma escrita que é das coisas mais deliciosas assim que eu vi nos últimos tempos. O Velocidade da Luz, mesmo com esse tamanho todo aqui, As Leis da Fronteira, 400 páginas, elas leem, que você faz parecer que você está lendo uma novelinha de 100 páginas, assim. Tamanho o domínio dele, e eu gosto muito dessa crítica dele, assim. Tem um outro livro que é a Anatomia de um Instante, que é o A Ju tem, que também saiu pela Globo, que ele fala muito uma questão, ele pega uma coisa que aconteceu, um momento, né, uma imagem, que é um cara que entrou no Congresso espanhol e, né, tipo, meio que todo mundo se abaixou porque tava armado. Sim. E teve um cara que não se abaixou. Ficou em pé. Um dos deputados. Através dessa imagem, ele vai recriar um pouco do que seria esse conflito, quem seria essa pessoa. Assim como no As Leis da Fronteira, ele tem um personagem que é o Zarco, que é um personagem meio polêmico, com uma vida meio cinematográfica, tem uma coisa meio tipo de um elogio a um tipo de bandido, mas eu não sei, de contraventor. Um contraventor, enfim, um herói meio que não é um herói de verdade. Os livros do Cercas, eles trazem muito, no caso, a gente pensar na Velocidade da Luz, o Salamina e o Anatomia do Instante, essa questão da história dentro da ficção. Uhum. E de que forma que você conta essa história. No caso do Velocidade, que é o livro que eu acho que eu indicaria fortemente, é muito essa questão da forma dele contar a história. Sim, né? Ele brinca com isso também. Né? E de que forma a história também que é passada pra gente, a gente pode acreditar. Eu gosto muito do Cercas, assim, é um autor que eu acho brilhante mesmo, assim, acho muito, muito bom. Se vocês puderem ler, assim, é um cara que eu gosto demais, assim, sabe? Tipo, eu não sei falar muito mais disso, assim, acho que tem duas resenhas, Uhum. sobre o Velocidade e acho que sobre As Leis da Fronteira. Se vocês puderem dar uma olhada, acho que também talvez eu consiga ser até um pouco mais claro, mas é um autor que eu queria que vocês conhecessem. No comecinho do blog eu precisamos falar sobre Kevin, também tem uma resenha lá antiquíssima. Mas é isso, bom. Isso, né? Espero que vocês gostem, e se vocês já conhecem os autores, fala com a gente. E se você quer recomendar alguém pra gente também, é só Por falar. favor. Bom, então é isso. Mais um dia de VEDS. Até mais. Até mais.